Então, a página 24, ela diz assim, a número 3. Analise cada afirmação e classifique-as como verdadeiras ou falsas. Letra A. Todo número racional, que é esse aqui, ó, todo número racional é natural, é natural. Olha, aqui mesmo nós temos alguns exemplos. Olha aqui o menos 3/500, ele é racional, mas ele é natural? Não. Então, é uma afirmativa falsa. Letra B. Todo número inteiro é racional. Ó, todos os inteiros a gente consegue escrever em forma de fração. Todo número inteiro é racional. Verdade. Letra C. Existem números racionais que não são inteiros, ou seja, existem números racionais não inteiros. Olha aqui, ó, racional e não inteiro. Verdade. Depois, letra D. O zero é um número racional. Sim, eu posso escrever 0/1. O que eu não posso escrever, por exemplo, é 1/0. Lembra do vídeo anterior, da aula anterior? Não existe divisão onde no denominador, ou seja, onde no divisor, seja 0. O dividendo pode ser 0. O numerador pode ser 0. Assim, ó, vou dar um exemplo qualquer. 0/5. Isso aqui existe. 5/0, 0 no denominador, não existe. Ok? Número 4. Represente cada número a seguir na forma de uma fração. Existem infinitas formas de você representar o número 4. Eu vou colocar uma delas, tá bom? O número 2, por exemplo, eu posso representar como -2/1. Eu posso representar, por exemplo, como -4/2, porque 4 dividido por 2 é 2. Negativo, ok? Existem várias. São as duas únicas? Não, existem zilhões de formas. Eu vou colocar só uma daqui para baixo, tá? Veja bem, quando eu leio esse número, eu leio esse número 15 centésimos, veja, 10º. Aprendemos isso no 6º ano. 15 centésimos. Como é que eu passo isso aqui para a forma fracionária? Muito simples. Tira a vírgula. Que número ficou? 0,15, que é a mesma coisa que 15. Parou, ele tem quantas casas depois da vírgula? 2, 1 e 5. Então, eu coloco 1 seguido de 2 zeros. Sempre 1 seguido da quantidade de zeros que tiverem as casas depois da vírgula. Ah, professora, eu não entendi muito bem. Olha a letra C. Quero botar esse número em forma de fração. Tira a vírgula. -26. Sobre. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma. Então, eu coloco 1 com 1 zero. Tira a vírgula. 304. Sobre. Quantas casas tem depois da vírgula? 2. Então, coloco 1 com 2 zeros. Transformamos em frações decimais. Isso é a mesma coisa, ok? É a mesma coisa, só que um é em número decimal e a outra é em fração decimal. Número 5. Há números que não são racionais, como as raízes quadradas de números primos, como raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Por quê? Aí eu vou explicar a você. Se você for colocar na calculadora quanto é a raiz de 2, não dá para tirar, porque não tem número nenhum que multiplicado por ele mesmo dê 2 exatamente. Então, ele vai dar um número decimal, número com vírgula, que tem infinitas casas decimais. E essas casas decimais não são números que se repetem, ou seja, não são dízimas periódicas. Nós falamos que elas são dízimas não periódicas. Então, quando acontece isso, eles não são racionais, eles são irracionais. É o que ele fala aqui, ó. Esses números denominados irracionais têm uma representação decimal com infinitas casas decimais sem repetição, o que eu acabei de explicar. Letra A. Escreva um número cuja raiz quadrada é um número racional. Ora, existem vários. Eu vou escrever, por exemplo, o número 36. Por quê? Vou abreviar aqui, tá? Por quê? Porque a raiz quadrada de 36 é igual a 6. Ó, e 6 não é um número racional? 6 é racional. Eu posso escrever, por exemplo, 6/1. Eu posso escrever, por exemplo, 12/2, que vai dar 6 também. Tá ok? Eu escolhi o 36. Você poderia ter escolhido 9, porque a raiz de 9 é 3. Você poderia escrever 25, porque a raiz de 25 é 5, e por aí vai, tá bom? Aí na letra B ele fala: um número racional com infinitas casas decimais, mas cujos algarismos apresentam o mesmo padrão de repetição, ou seja, dízimas periódicas. Da mesma forma, existem infinitas. Eu vou escolher uma, vou escolher duas, tá ok? Vou dar dois exemplos. Um exemplo 1, vou escrever, por exemplo, 0,666, ou então eu posso escrever ele assim, ó, uma repetição só do período é o número que se repete,
com um tracinho em cima para te dizer que ele está se repetindo, sem reticências, tá bom? Ou eu boto tracinho, ou eu repito ele umas 3 vezes e boto reticências. Exemplo 2. Vou colocar, por exemplo, 0,15, 15, 15, reticências. Ou então eu escrevo 0,15 com um tracinho em cima. Dei aí 2 exemplos de dízimas periódicas. Então, continuo no próximo vídeo.